Dá para ouvir o Osni agora? Dá para ouvir a Vanessa, pessoal? Aê, boa! Tudo certo? Agora só tá faltando imagem agora. Já vai, veja na screen se ela tá... Ó, escutamos todos agora. Aê, agora sim! Que sacanagem. Pensa o quê? Tá. Agora, você consegue mandar a imagem daí? Aham, consigo. Tá tudo certo. Então, tá. Tá tudo certo. Não, desculpa. Agora, deixa eu ter esse mérito. Eu acabei... Só para vocês terem uma ideia... O Feder, ele compartilhou a tela comigo com um programa que eu nunca vi e eu resolvi o problema. Então, por favor, se isso é uma habilidade... Esse é o cara. Se isso não vale alguma coisa... Tá. Lembra do vídeo do Gilbert, acho que é Gilbert. Do Gilbert. Ele tem a coisa. O the neck. O jeito. Pessoal, será que a gente começa de novo, então? Terceira vez? Osni, você mutou teu microfone agora. Vamos lá, então, vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, finalmente, boa noite. Eu sou o Eduardo Fetter, eu sou responsável pelas startups da 5 na questão do sucesso delas. Então, se você for incubado com a gente, como é a Melry, a gente vai ter reuniões direto, trocas de figurinhas direto. Então, hoje a gente criou essa live justamente para explicitar um pouquinho da Melrove. Queria apresentar para vocês, então, a Vanessa, que está aqui embaixo, e o Osni. Querem se apresentar, por gentileza? Vamos lá. Então, eu sou sócia do Osni, sou diretora de experiências da Melro, e minha formação basicamente é em psicologia, eu tenho foco maior em humanas, e já faço parte aí desse mundo de startup aqui de Curitiba desde 2013, 2014. Fiz parte de iniciativas como o GBG, enfim, que é uma iniciativa do Google. Então, desde aquela época já tem um flerte aí. E aí agora, nos últimos anos, eu e o Osni começamos com esse projeto da Melro para aluguel direto com o proprietário. Show de bola. E Osni, conta um pouquinho do teu background aí também. O que você faz na Melro? Bom, como vocês perceberam, eu sou um cara da tecnologia, né? Eu nem preciso estudar que as coisas funcionam. Eu simplesmente vejo as coisas, eu sei como é que elas funcionam, mas brincando, deixando a brincadeira de lado, a minha formação é com engenharia de automação. Lá no início, fiz mecatrônica e tudo mais. Fui para a área de tecnologia depois de algumas oportunidades que surgiram. Desde então, minha área tem sido tecnologia. Nos últimos anos, eu tenho voltado meus esforços mais para a área de projetos. E já trabalho com startups fazem 10 anos, 10, 11 anos. Eu tive a minha primeira startup em 2009. Fracassei miseravelmente, posso dizer, de passagem. Quem tiver interessado em aprender alguns fracassos e aprender com os fracassos, eu recomendo fracassar primeiro. E nos últimos anos, eu e a Vanessa temos essa vontade com a Melro de resolver o aluguel de uma vez por todas, que é uma dor do mercado inteiro. E a gente, desde então, está estudando esse mercado, fazendo várias validações, e a gente chegou à solução da Melro depois de todas essas validações. Perfeito, Osni. Então, fala um pouquinho pra gente o que a Melro faz exatamente. Faz o pitch de alguns minutos aí, por gentileza. Vanessa, com você hoje. Meu Deus. Vamos lá. Então, o Melro, ele é focado em aluguel direto com o dono, e a gente montou uma ferramenta que melhore essa relação do dono com o inquilino, então que traga mais respaldo legal com o contrato, um melhor gerenciamento e uma melhor relação como consequência dessa melhora nesses quesitos, né? Basicamente é nisso que a gente atua. Legal. E tem, por acaso, alguma motivação que vocês tiveram para criar um negócio voltado para esse mercado especificamente? Tem. A gente tem muita experiência no setor enquanto clientes. Então, eu e o Osni já são 10, 11 anos em que a gente mora de aluguel, e a gente já colocou o nosso próprio imóvel para alugar também. Então, a gente já experimentou como é ser inquilino de imobiliária, como é ser inquilino direto com o proprietário. A gente já teve nosso imóvel sendo alugado por uma imobiliária como proprietários, e já alugamos direto também.
Então a gente explorou muito essa área toda e a gente, no geral, assim, a gente teve experiências muito boas direto com o dono. E aí foi isso que motivou a gente lá em 2016, 2017 em criar alguma coisa no início para encontrar, porque lá em 2016 não tinha, né, os portais que tem hoje para o dono poder publicar o imóvel. Perfeito. Então a maior dor era não encontrar esses imóveis. Mas quando a gente foi fazer a validação, a gente descobriu que tinha muito mais coisa a ser evoluída no setor, que não era só essa questão, mas tinha muita reclamação da falta de contrato, da falta de organização, né, de controle dos pagamentos. A gente percebeu também que os proprietários que tinham problemas com receber pagamento não tinham um controle financeiro desses pagamentos. Então a gente viu que a gente tinha muito mais a explorar esse mercado e que só um site, que era o que a gente estava imaginando na época, não ia dar conta de tudo que o mercado demandava. Aí surgiu o Melro como um aplicativo, né, que é mais fácil de automatizar, enfim. E a princípio vocês mediram o potencial disso? Era para atuar em algum mercado em específico, ou algum setor geográfico antes de partir para o Brasil todo? O que vocês imaginavam no início? E como isso evoluiu? Você quer falar? Quer falar, Osni? Tá, eu sempre quero falar, eu sempre quero falar. Para não ficar só eu falando, né? Geralmente eu que domino, fico dominando a conversa, então eu estou tentando me comportar mais hoje. Então, a Vanessa deu a palavra. Em relação ao mercado, o problema é comum em todos os países, que a gente acabou percebendo, inclusive a gente até extrapolou um pouco o Brasil nas nossas pesquisas. A gente percebeu que esse problema não é comum apenas no Brasil, ele é comum a todos os lugares. Tem algumas particularidades, por exemplo, na Europa, na Itália, tem umas particularidades bem interessantes para verificar, mas essas mesmas necessidades que o proprietário, o inquilino tem aqui, são as mesmas que o proprietário e o inquilino tem, por exemplo, em Portugal ou no Canadá, nos Estados Unidos. Tem algumas diferenças em relação à aprovação de crédito, entre as coisas, mas a dinâmica acaba sendo a mesma. Daí, o que muda bastante para esses outros países é o próprio mercado de real estate, que é o mercado de imobiliárias lá. Daí tem alguns lugares que são centralizados, outros que são pulverizados, mas o mercado direto, do aluguel direto, ele é sempre igual no final das contas. E acaba sendo sempre uma proporção de meio a meio o mercado, no final das contas. Simplificando bastante, o indivíduo, ele sempre resolve do jeito mais prático para ele. Enquanto uma imobiliária, ela vai lá e cria um processo e tenta resolver isso com processos e mais gente, o indivíduo, o que eu gosto de brincar, que é o e-commerce de Orkut, sabe? O pessoal está se resolvendo, eu vou fazer por calção, vou baixar um modelo de contrato na internet, vou resolver. O pessoal se resolve de algum jeito ou de outro. E o que a Vanessa trouxe é porque a gente percebeu isso, que o pessoal acaba ficando desprovido de ferramentas mesmo. Perfeito. Então a gente percebeu, e como a gente estava testando, uma das nossas validações foi colocar o nosso próprio imóvel, que nós tínhamos lá em Joinville, e daí a gente percebeu muitas vezes que o que a gente fazia era mais ou menos o trabalho que uma imobiliária faz, não desprezando o trabalho que uma imobiliária faz, que tem um motivo para existir, mas essas pequenas automações, mandar boleto, fazer contrato, automatizar, assinatura, visita, todo esse processo o proprietário também faz sozinho. O que a gente faz, eu e a Vanessa fizemos do nosso jeito, foi criar pequenas ferramentas para automatizar a nossa, desde planilha, contratos e coisa e tal, para automatizar. Daí a gente percebeu que colocar isso tudo num lugar só e oferecer para os proprietários era o melhor caminho, no final das contas. Perfeito, perfeito. E já invertendo um pouco a pauta para falar do produto, vocês passaram também por algumas validações e versões anteriores, e para chegar na versão que está hoje foi um grande salto, né? Foram vários itens pormenorizados que, somados, chegaram na versão mais robusta. Vocês podem comentar um pouquinho para a gente como foi esse roadmap, se ainda vai crescer bastante, inclusive até no modelo de negócio, como que é? Então, começou
considerando do ano passado para cá, que foi quando a gente realmente começou a rodar como Melro, né? Então, a primeira versão foi só focada em anúncio, que era o que a gente conseguia desenvolver naquele momento, né? Então, que é a porta de entrada também, de todo imóvel ou de todo cliente, vai ser através do anúncio, querendo ou não. Então, começamos com essa etapa, e aí aprimoramos essa etapa, que muita gente, no primeiro mês, nós esperávamos uns 100 usuários, a gente conseguiu 400, e aí a gente falou, opa, era só para fazer um testezinho, ver como é que ia ser a adesão. E a gente teve uma adesão muito grande de inquilinos, assim, os inquilinos abraçaram a coisa de uma maneira incrível. Então, foi quando a gente começou a receber mais feedbacks e melhorou um pouco mais essa parte de anúncios, podendo pesquisar de várias maneiras. Antes a gente tinha só uma forma de fazer a pesquisa de imóvel, hoje você pode pesquisar por mapa, pode pesquisar por lista, pode pesquisar por cartão, enfim, o que é mais prático para quem está pesquisando. E aí, atualmente, a gente acabou de lançar, na semana passada, a nossa versão 3, que a gente chama, que é o nosso amor do coração, que é a parte onde o proprietário e o inquilino podem ter o contrato, fazer a negociação, contratar seguro-fiança, ou fazer análise de crédito, ou fazer o contrato através de caução, enfim, e já fazer um controle mínimo do gerenciamento ali de pagamento. A gente tem uma previsão de a cada 15 dias, mais ou menos, ter sempre alguma atualização, tanto é que semana passada saiu a nossa atualização, a nossa V3 em si, e já tem uma versão nova, acho que final dessa semana, ou semana que vem, Osni, já está saindo uma atualização dessa versão já hoje. Hoje está saindo mais uma atualização, então a gente tem um roadmap assim, bem longo daqui para frente, esse é só o começo mesmo, a gente idealiza muitas outras etapas, porque a gente vê que também tem problemas na parte de visitação, que a gente precisa resolver, né, para quem não mora na mesma cidade, então, e a gente sentiu isso quando nós tínhamos o imóvel em outra cidade, né? Então, como é que era quando tinha que mostrar o meu imóvel? Ok, não tem imobiliário, e daí? Quem que vai lá abrir a chave, pegar a chave? Vanessa, até vou te interromper um pouquinho, porque o Bin, na prática, já fez uma pergunta bem pontual. E como ficam os corretores frente a esse modelo de negócio de vocês? Você quer falar, Osni? Sempre quero falar. Bom, uma das partes, a gente pode até falar um pouquinho sobre como é que foi nossa validação, como é que chegou a essas conclusões, mas a gente entende que o corretor ele tem um papel muito importante, mas a gente está, inclusive, deixa eu dar alguns spoilers, a gente tem muito interesse em trabalhar com os corretores de forma mais próxima. A gente tem algumas situações que a gente está analisando, a gente está lembrando que a gente é uma startup, a gente é jovem, está começando, a gente sonha grande e executa pequeno, sempre assim, é assim que a gente trabalha. Então, a gente sempre tem que executar em partezinhas. Em relação aos corretores, a gente tem vários planos. Se o pessoal quiser conversar um pouquinho sobre isso, a gente está fazendo validações com alguns corretores também, porque a gente entende que a gente tem uma ferramenta que pode ajudar muito os corretores também, certo? Claro que a dinâmica acaba sendo um pouquinho diferente da atual, mas a ideia é trazer valor para o corretor a ponto que vale a pena ele considerar a ferramenta nesse sentido. Então, a gente tem algumas ideias em relação a isso, eu não posso falar todos os detalhes e tudo mais, porque senão a gente já está comprometendo até a maneira como a gente trabalha, a gente prefere ter certeza do que a gente disponibilizaria de fato. Mas a gente tem interesse de fazer isso, a gente entende que o trabalho do corretor é muito importante também nessa situação. Inclusive, a gente tem dentro do Melro algumas features já programadas para trazer algumas necessidades que o corretor acaba resolvendo no final das contas. Só que aquela coisa, o que eu pessoalmente sou contra é o corretor virar um robozinho preenchedor de formulário. Isso eu sou contra. O corretor, como ele deve ser, ele tem que ser uma ferramenta de relacionamento, uma ferramenta de solução, e não uma ferramenta, um robozinho para resolver planilha e tudo mais. É isso que eu sou contra, certo? Então eu quero elevar esse trabalho, o nível de trabalho que o corretor tem hoje. Não só o corretor, mas a imobiliária pequena, a gente quer trazer uma roupagem nova.
é normal o pessoal comparar a gente muitas vezes, na primeira vez que a gente dá aquele pitch da nossa ideia, o pessoal fala assim, é o quinto andar. Não, calma pessoal, não é o quinto andar. O quinto andar, ele veio para digitalizar o que já existia. Eu brinco até de vez em quando, de uma forma pejorativa, pode ser, que acaba sendo fazer um cavalo mais rápido, sabe? Ok, você deixou o cavalo mais rápido, mas você não está indo com um outro veículo, nem nada. A ideia nossa é mudar o formato que as coisas acontecem, certo? E não só digitalizar o processo, que é muito bom, mas tem muita coisa para ser feita ainda. É alterar o paradigma, né? Uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, primeiro, que o Melro em si, hoje, ele é para relações direto com o proprietário e vai continuar sendo. A gente pensa em outras propostas, né, para corretores, paralelo a isso, mas não dentro do Melro em si. O ambiente do Melro continua sendo só direto com o dono. E uma coisa importante também, quando a gente estava fazendo mapeamento de personas e o público que a gente ia atingir, ficou muito claro, assim, que, primeiro, o público que a gente atinge hoje é o público que não vai para a imobiliária. Então, a gente não está tirando o cliente da imobiliária nesse momento. Mas a gente não está fazendo isso porque é um público que hoje não vai para a imobiliária de jeito nenhum. Nem para a imobiliária digital, nem para a imobiliária física. E nessa avaliação que a gente fez, a gente percebeu que tem um público que vai sempre precisar da imobiliária, por uma questão de ter muitos imóveis e não ter muito tempo para administrar. Então, a imobiliária ela tem um papel importante nisso. Por exemplo, em situações também de muitas pessoas têm insegurança de fazer sozinho, enfim, né? Então, tem um público aí que vai demandar indo para a imobiliária, para o corretor, mas tem um público que a gente está querendo trabalhar, que é o público que hoje não vai para a imobiliária, né, e que a gente sabe que não vai, que é uma porcentagem considerável quando a gente começou a conversar e analisar o mercado, em torno de 50% dos imóveis hoje disponíveis para aluguel são por aluguel direto com o proprietário. Então, tem um mercado a se trabalhar aí que está aberto. Complementando o que a Vanessa falou, esse mercado muitas vezes é um mercado que nem a imobiliária consegue atender, porque metade dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade que não permite uma imobiliária trabalhar com eles. Mas esse mercado ainda existe e ele precisa ser atendido no final das contas. Entende? Exatamente. Só para complementar aqui também, o usuário que comentou isso, comentou exatamente também que os corretores têm carteiras prontas já, e muitas vezes o proprietário tem muitos imóveis e precisam justamente do meio de campo, que pelo que eu entendi é exatamente o que vocês tentam atacar, né? Aumentar o fluxo de imóveis alugados no total, né? Com um novo paradigma, uma nova ferramenta, digamos. Mas deixa eu puxar também o gancho para isso, que a ferramenta que vocês oferecem, ela é gratuita? Como assim? Yes! Bom, ela é gratuita no sentido de que você pode baixar, você pode ter o contrato, você pode gerenciar, você pode anunciar, tudo gratuitamente. A gente montou um modelo de negócio em que a gente ganha dinheiro em algumas... Opa! Momento, pessoal, que estamos... Oi, Vanessa, acho que cortou você. Tá. Vou falar como é que a gente decidiu monetizar. A gente viu que o bolso é um lugar muito sensível do nosso cliente. Certo. Então, simplesmente fazer da maneira que a maioria dos nossos concorrentes fazia, que era cobrar anúncio, ou cobrar comissão, enfim, iria gerar algumas limitações para o nosso crescimento e também para a aderência. Então, hoje, o proprietário, o inquilino podem usar de ponta a ponta, desde anúncio, negociação e gerenciamento, contrato, inclusive gratuito, e a gente oferece ferramentas pagas dentro. Então, o proprietário pode comprar uma análise de crédito, se ele decidir pela garantia de caução junto com o inquilino, ele pode contratar o seguro-fiança, e aí a gente ganha uma comissão no seguro-fiança. Para o inquilino e para o proprietário, eles não vão pagar mais do que eles já pagariam contratando isso. A gente só vai tornar mais fácil porque
contratando pelo aplicativo, você pode fazer o contrato num sábado, num domingo, não importa o dia da semana, e a gente conseguiu também tornar a coisa bem simples, então a única coisa que a gente precisa é do CPF para enviar para Porto Seguro e para Liberty, que são as seguradoras que trabalham com a gente hoje. Então, isso ficou muito mais simplificado do que o processo normal de contratação do seguro-fiança. E a gente já tem uma resposta muito rápida dessa avaliação. Então, em segundos, com os testes que a gente fez aqui, assim, em segundos, você já consegue saber se a pessoa está aprovada ou não. Legal. Então, essa é a parte realmente paga para o cliente, né? Porque ele vai ter que pagar a porcentagem da garantia, que normalmente ele pagaria, ou comprar análise de crédito. Então, a gente tem trabalhado sempre em trazer valor para o cliente sem onerar demais ele, sabe? Entendi. Só um minutinho, pessoal, que a gente está com problemas na transmissão aqui. Deixa eu ver. Certo. Mas já, vamos ver se de repente já ele transmite. Daqui a pouco se resolve. Explorar mais. Aí, reconectou. Mais uma pergunta aqui do pessoal. O app é somente para locação de imóveis ou vendas também? Só para aluguel de imóveis residenciais. Legal. Hoje, né? Hoje. Hoje. A gente tem ideias, mas boa parte do foco é dizer não para um monte de coisa boa que a gente gostaria de ajudar a fazer, né? Mas por enquanto é isso aí. Sim, perfeito. O Eduardo Menegatti, meu xará, perguntou por que corretores e não focar na desintermediação? Esse público que demanda imobiliária já está atendido, embora insatisfeito em muitos casos. Explica melhor que eu não entendi. Eu entendo que a gente está fazendo uma desintermediação. Exatamente. Sim, Exatamente. porque a gente não faz, é importante deixar claro que a gente não faz administração do negócio. O dono continua fazendo, a gente é uma ferramenta automatizada para o dono ter o mínimo de trabalho possível do que ter que fazer uma planilha, alimentar a planilha todo dia, ter que ir lá correr atrás de um contrato e baixar o contrato e ter tudo espalhado. Então o aplicativo ele deixa tudo ali. Isso também foi uma coisa que na validação apareceu. Tem contrato, mas aí perdi um contrato. Perfeito. Então assim a gente modelou cada parte baseada justamente no público que a gente pesquisou, com essas faltas que a gente via, esqueci, não atualizava. Então, a ferramenta é para atualizar, para ter o mínimo de trabalho possível para essa mediação, é tirar o meio de campo. Então, a gente não media, a gente não intervém, a gente não faz a negociação, quem faz é o dono e o inquilino usando o aplicativo como ferramenta mesmo. Vocês basicamente apresentam um ao outro, né? Um pouquinho mais que isso. Vanessa, consegue mutar enquanto eu estiver falando? Vou. Obrigado. Eu só queria adicionar mais uma coisa, é que, por exemplo, a boa parte do trabalho muitas vezes é fazer reajustes, recalcular multas, verificar IGPM, preencher um contrato, assinar o contrato eletronicamente, mandar boleto, fazer todo o trâmite de seguro, fazer avaliação de crédito. Todo esse fluxo que a pessoa consegue fazer sozinha por outras ferramentas fora, mas ela consegue fazer tudo convenientemente dentro do aplicativo. A gente está sempre ofertando, o pessoal pode usar o aplicativo de ponta a ponta, de forma gratuita, inclusive fazer o cálculo de encerramento de contrato, fechamento, tudo mais, a pessoa já consegue fazer isso sem precisar de um Excel, nem nada. A coisa já vem organizada de uma forma bem simples mesmo. E a pessoa usa no celular dela isso, né, no dia a dia dela. Esse é o nosso foco. Então, complementando, né, tirar esse trabalho todo que a pessoa teria para gerenciar o imóvel, que é onde a Vanessa evidenciou que uma das maiores dores do lado do proprietário direto era justamente isso. Ele tem uma facilidade com isso. Certo. Tem um outro usuário que perguntou há quanto tempo o aplicativo funciona e qual a região de atuação da startup. Muito boa essa. Então, o aplicativo está funcionando desde julho do ano passado, que foi quando a gente startou tudo.
a gente começou aqui em Curitiba, tínhamos planos de 30 cidades até agosto, mais ou menos, uma lista ali de cidades para expandir, só que a gente está revendo isso por conta da quarentena, a gente está revendo essa linha, né, de aquela cidade primeiro ou a outra, a gente está pensando em mudar um pouquinho essa estratégia e talvez avançar um pouco mais rápido do que a gente estava querendo fazer, né, e levar em conta, o Osni vai complementar lá, mas principalmente levar em consideração como que cada decreto está agindo em cada cidade, porque isso impacta muito, né, é difícil a gente resolver atuar São Paulo agora, se São Paulo está completamente parada, mas tem outras cidades que não estão no nível que São Paulo está e que é possível trabalhar, então a gente está revendo essas estratégias para expandir, então em breve a gente quer ter em Joinville aqui perto, nos planos tinha Belo Horizonte, tinha São Paulo, agora a gente está vendo um pouco qual o ritmo que a gente vai dar, mas tem muitas cidades. Hoje, em si, qualquer pessoa que entrar no aplicativo e quiser deixar o imóvel lá para anunciar, ela consegue em qualquer lugar do país. A diferença é que, como a gente está focando o marketing hoje em Curitiba e nessas cidades que a gente está expandindo, acaba que não tem tanto inquilino buscando lá na plataforma e mais inquilino buscando na região de Curitiba, São José dos Pinhais, enfim, região metropolitana. Mas vou deixar o Osni complementar ali sobre a expansão. Então, complementando a Vanessa, explicando, o aplicativo, ele, diferentemente dessas imobiliárias digitais que tem pelo Brasil inteiro, ele não depende de região ou de ter uma filial, ter um corretor responsável, nem nada. Como é o dono que está fazendo isso, hoje o aplicativo já funciona no Brasil inteiro. A pessoa pode entrar lá, contratar seguro, fazer avaliação de crédito, fazer o gerenciamento, anunciar do jeito que for. O que acontece, a gente está focando mais nas cidades que a gente tem um trabalho de divulgação de fato. E como a Vanessa falou, a gente tinha iniciado agora essa V3, a gente ia fazer março, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente tinha um plano de fazer 31 cidades para fazer divulgação mais agressiva. A gente está conseguindo colocar 100 a 200 imóveis por dia dentro do aplicativo aqui em Curitiba, então a gente já tem uma metodologia para colocar esses 100, 200 imóveis por dia em cada uma dessas cidades que a gente vai atuar. Então, só que aquela coisa, o que a gente percebeu durante essa quarentena, nessa última semana, a gente percebeu que a resposta dos proprietários, do pessoal que tem usado o aplicativo, é muito boa. Por quê? O que a gente está oferecendo? Segurança. A gente está oferecendo facilidade para fechar o contrato sem ir para um cartório onde está todo mundo espirrando. A gente tem um gerenciamento mais facilitado e uma economia significativa em relação a outros meios de anúncio. A pessoa, por exemplo, um proprietário de forma bem comum, ele chega a gastar, em comparação com as imobiliárias, uma imobiliária ele gasta 4 aluguéis dos 12 por ano só em taxas, impostos e coisa e tal. Dentro do aplicativo, isso é tudo dele, no final das contas. Ele faz todas as escolhas onde isso vai acontecer. Então, a gente percebeu que a gente tem muito a ofertar para todos esses proprietários de imóvel durante esse período. Então, a gente está fazendo um plano para esses 6, fazer meio que um plano JK, assim, fazer 50 anos em 5. Tentar fazer essa expansão de 30 cidades em 2 meses. A gente está, provavelmente essa semana ou na outra, a gente já vai ter elaborado, isso depende de um capital adicional que a gente está buscando agora, e é justamente isso que a gente tem nesse plano. Porque vai existir essa situação que está acontecendo no Brasil inteiro e tudo mais, não vamos entrar em discussão no detalhe sobre isso, mas isso vai criar um vácuo no mercado e a gente quer aproveitar, com um bom trabalho, trazer esse vácuo. Tal qual outras empresas como iFood, Nubank, bancos digitais, ou até empresas de varejos que vendem pela internet, por exemplo, Madeira, estão aproveitando isso e até aumentando o faturamento delas por conta disso. A gente percebeu que a gente tem muito a trazer de valor para os nossos clientes. Então, a gente quer trazer esse valor o mais rápido possível, a galope, se possível. Cara, Rosane, muito, muito rico o teu comentário, cara. Eu podia pegar uns 3 ganchos aí dos assuntos que a gente tem.
Mas eu vou tentar, por enquanto, deixar simples, depois a gente aborda alguns assuntos mais complexos. Frente a esse impacto na estratégia de vocês que a quarentena imposta pela Covid-19 fez, eu queria puxar o gancho um pouquinho para o trabalho de home office, praticamente, que vocês estão fazendo. Se impactou muito a presença de vocês em reuniões com o time, se foi sempre assim. Pode, dou a palavra agora. A Vanessa quer comentar primeiro? Então, eu vou falar porque geralmente a parte da equipe acaba sendo minha responsabilidade. Bom, a porcentagem de alteração no nosso fluxo de trabalho foi 0%. Por quê? A gente já partiu do dia zero que a gente já trabalha em forma remota, todo mundo. Para falar a verdade, a única coisa que a gente fazia durante a semana era ir para 5, para a gente trabalhar e ter alguma interação social, porque a gente tem a gente consegue conversar com bastante gente sobre o mercado, trocar ideias. Infelizmente, esse aspecto foi perdido por conta da maneira como a gente está trabalhando hoje. Mas em relação à equipe, a maneira que a gente trabalha não mudou em nada, porque a nossa equipe já trabalha de forma remota 100%, desde o dia zero. Inclusive, a gente está em casa trabalhando, mas o nosso dia a dia já é esse, no final das contas. Perfeito. Certo, então, até eu tenho ajudado alguns amigos, algumas empresas, alguns amigos que estavam, algumas pessoas que eu acabei conhecendo no meio do caminho, tentando ajudar eles a se adaptar a esse momento, para tentar ajudar mesmo, no final das contas, né? Porque eu sei que não é uma coisa usual, eu sei que existe um período de adaptação, e fazer isso de uma semana para outra é meio traumatizante em algumas situações. Consegui responder você? Claro, com certeza. Então, uma das palavras-chave aí para evitar essa crise, para driblar a crise, é a gestão remota aqui, né, de equipe, digamos. Em que é bem mais complicado do que parece, tá? É só o termo, né? É um campo de estudo aí gigantesco. Porque, na verdade, eu sempre gosto de dizer que a gestão remota é gestão de fato, porque muitas vezes a pessoa, o chefe clássico, tô brincando aqui, né? O chefe clássico acha que só pelo funcionário estar chegando às 8 e sair às 5, ele acha que a pessoa está trabalhando ou está sendo produtivo ou não, sabe? E isso é uma bobeira sem tamanho, assim. O chefe clássico pensa que, o funcionário está vendo em YouTube e ele não está trabalhando. Poxa, é um ser humano, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Se você tem que cobrar alguma coisa, são entregas e missões, e não se o cara está 5 minutos dando um tempinho, nem nada. Então você tem que ter uma adaptação ali. Eu acredito que a adaptação é muito mais interna do gestor do que dos funcionários. Porque não funcionários, colaboradores. Porque geralmente os bons colaboradores, o pessoal que é mais sênior, tem responsabilidade e consegue se gerenciar, que é esses caras que você tem que buscar para compor a tua equipe, esses já estão prontos. Só que o que é difícil é achar gestores prontos para lidar com esse tipo de profissional. Perfeito. E o Osni é bem modesto também, né? O que ele fala. Porque desde que a gente surgiu, assim, como ele tem MBA em gestão de projetos, ele tem todo um trabalho de como a gente faz apontamento de horas, como a gente tem reunião diária com a equipe, todo dia, às 9 da manhã, desde sempre. Então, todo mundo fala o que fez, o que vai fazer para poder ter esse contato, para poder criar essa empatia, porque nós temos pessoas aqui que a gente nunca viu e que trabalham pra gente, né? Se a gente se olhar, se a gente se cruzar no shopping, a gente não sabe que é que é a pessoa que trabalha com a gente, entendeu? Que o cara é lá da Alemanha, o outro dos Estados Unidos. Então, é difícil você criar essa empatia entre a equipe, uma coesão, se você não tem essa frequência. Então, o Osni gerencia tudo isso, de rotina, de reuniões, rotina com cada pessoa, cada profissional, para montar a estrutura de trabalho,
para ajudar a evoluir em cada task que ele tem controle aplicativo para controlar task, então tem todo um aporte por trás que não é só a gente fazer uma ligação, uma call, né, uma videochamada e fazer a reunião, tem todo um suporte por trás estruturado que facilitou muito para a gente nessa situação de quarentena seguir as coisas normalmente e até aumentar o fluxo de trabalho. Legal. Só para complementar, aconteceu uma situação engraçada hoje. Na verdade, ontem, a gente estava atualizando nosso deck de apresentação e a gente tem lá um slide que a gente mostra uma fotinho de cada membro da equipe e tudo mais, né? Nós temos 15 colaboradores e um mascote, que é o Baunilha, e a gente percebeu que aí eu passei essa apresentação pro Cassiano, que é o nosso designer, nosso cara de UX, para ele fazer o trabalho dele, né, que eu não sou um cara de designer, e daí ele falou assim, minha foto tá errada aqui. Eu, como assim? Eu coloquei a foto de um outro cara, por algum motivo eu tinha essa foto lá associada com ele, eu coloquei aquela foto, só que era uma pessoa parecida, mas uma pessoa completamente diferente. Mas por quê? O Cassiano, ele coloca uma fotinho dele, como é que eu vou dizer, uma foto mais estilizada, que ele fez um avatar pra ele e tudo mais. E daí pra mim, eu nunca vi a cara dele de fato, certo? Sim. Pra mim tá tudo bem. Se for um bot do outro lado, eu não vou nunca descobrir. Só que daí ele me corrigiu, daí ele falou assim, não acredito que eu tô usando essa foto aqui pensando que é você, mais jovem talvez, alguma coisa assim, e daí ele, não, nunca vi esse cara da minha vida. Esse é o nível de remoto que a gente está, certo? Perfeito. Eu conheço poucas empresas que têm esse tipo de nível de remoto. Algumas poucas empresas que eu conheço tem bastante. Lá fora tem a Hostel.com, tem várias empresas. Na verdade, se deixar, é um outro assunto, um dos meus assuntos preferidos, falar sobre assunto remoto. Uma das coisas boas que a gente vai tirar dessa situação no mundo todo que a gente está vivendo é trazer essa conscientização que o trabalho remoto é um caminho viável e isso pode mudar bastante o mundo. Tem várias vantagens em relação a isso. Vai ter menos carro na rua, as pessoas vão poder morar em um lugar melhor para elas, no final das contas, sabe? Isso quando as empresas se conscientizarem disso, não só as startups, eu acredito que o mundo vai ser bem melhor. Vai ter menos carro na rua, menos poluição, as pessoas podem precisar de menos coisas, o consumo vai diminuir. Legal. Show de bola, cara. Assunto para mais uma live aí, né, Osni? Você mutou o microfone, acha? Tem mais umas perguntas no chat lá. Tem, eu tô puxando, o pessoal tá perguntando algumas questões mais técnicas. Eu acho que não é o objetivo muito da live hoje, mas se vocês quiserem deixar algum contato, eu coloquei o site de vocês lá, que é basicamente Melro, MELLRO.com, certo? Lá tem as informações de contato também, caso eles queiram entrar em contato com vocês. Esse é o e-mail oficial, ou vocês querem abordar alguma coisa? Eu posso dar uma sugestão? O Feta já conhece um link que eu tenho especial, que é só para marcar uma conversa comigo. Isso. Se alguém quiser estender essa conversa de alguma forma, eu autorizo o Fetter a colocar Autoriza? Autorizo a colocar meu link para marcar diretamente comigo lá. Perfeito. É um linkzinho que marca uma agenda diretamente comigo para conversar diretamente. Se quiser tirar dúvidas e conversar, ou pede pro Fetter o meu telefone, tá autorizado para passar e tudo mais, meu WhatsApp. Isso, gente, pode deixar. É só para a gente respeitar algumas questões, né, de filtros, né? Pra não chover reuniões aí. Mas, beleza, vou compartilhar aí daqui a pouquinho o teu link de reuniões aqui na live. Querem comentar algum ponto ainda mais do pitch ou posso mover para o próximo item da pauta aqui? Para mim tá beleza, pode ir. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida em relação ao pitch. Eu não sei se alguém tem dúvida sobre como é que a gente fez validações para validar se o mercado é quente ou não. Eu vou perguntar algumas coisas assim que você pode encaixar na pergunta daqui a pouquinho. Boa colocação. Então eu vou seguir, cara. O próximo momento agora que eu quero na live, eu quero falar um pouquinho sobre o apoio
apoio estratégico que vocês receberam durante a existência da Melro, né? Vocês receberam investimento? Vanessa? Não, hoje o negócio é comigo. Recebemos investimento, eu acho que o Osni deveria falar, porque ele estava mais em contato com todo o processo de conseguir o primeiro investimento, de apresentar. Osni, eu acho que é contigo essa. Acho que é bem melhor. Nós temos alguns investidores anjo, certo? Uhum. Incrivelmente, até eles são do mercado imobiliário, certo? A gente está... eles têm, né, o seu papel e tudo mais, tem bastante apoio, inclusive do pessoal da Cinco, como aceleradora, e temos vários parceiros também, como a Liberty, a Bagio, a própria Contractor e a Asas, que faz gerenciamento de pagamento, e tem algumas outras parceiras menores que a gente tem. E esses investidores já estão com a gente desde do ano passado já, a gente, logo depois do nosso lançamento que a gente fez, basicamente com bootstrap nosso, a gente já mostrou que a gente tinha capacidade de execução, mostrou que a gente não era só mais alguém com uma ideia num guardanapo, querendo fazer alguma coisa. Então a gente acabou adquirindo esses anjos bem rapidamente, e realmente são anjos porque eles conhecem muito do mercado, conseguem nos ajudar com estratégias. Claro que eles têm, são como eu, né, eles têm uma limitação do mercado deles, quanto eu tenho uma limitação dos meus conhecimentos. Mas por isso que eu sempre gosto de trazer esses investidores bem como smart money. Eu sempre falo que para boas ideias sempre tem dinheiro rolando aí. Só que trazer as pessoas certas e os investidores certos é um dos desafios maiores. Trazer as pessoas certas para trazer, além do dinheiro que você vai precisar para fazer as coisas, perfeito, e pagar as pessoas que você tem que pagar, você trazer pessoas que conhecem o mercado e conseguem trazer insights que você sozinho não teria, isso não tem dinheiro que pague. Daí não tem empréstimo em banco, não tem dinheiro de amigo e família que vai te ajudar. É nesse momento que eles têm um grande valor para nós em relação a isso. Show de bola, cara. Você comentou um pouquinho sobre as mentorias que você recebeu, né? Aliás, os parceiros que você fez. Mentores também teve alguns durante esse processo? Por favor, né? Meu Deus do céu, o que eu... Assim, nós temos alguma... Vanessa, quer falar um pouquinho? Acho que a Vanessa tem uns 2 centavos para falar. Não, eu só gritei, Jefferson! E mais recentemente, Wellington! Meu Deus do céu! Que bênção! Mas os meus 2 centavos em relação a isso, assim, a gente teve algumas mentorias no ano passado e esse ano também, que foram, assim, no ponto-chave que a gente precisava, assim. Então, e aí vem o Jefferson com o posicionamento dele, assim. Ele tem uma postura que a gente gosta, ele tem um conhecimento que é importante, a gente gosta de mentor que sacode mesmo. Né, ele provoca. Ele é bem provocativo e isso é muito bom, assim, nele. Então, as provocações dele ajudaram muito a gente a abrir os olhos para várias coisas que a gente não estava enxergando lá atrás, e a gente mudou um pouco o rumo de algumas estratégias por conta disso. O pessoal da contabilidade recentemente tem apoiado bastante a gente, o pessoal da VGP, então a Diandra e a equipe toda, assim, na parte de direito, né, imobiliário, eles têm, a atuação deles foi fundamental, assim, para a gente conseguir fazer um contrato equilibrado, um contrato compreensível. Então eles compraram, assim, essa ideia. Legal, que a gente tinha, que não adianta você ter um contrato com um monte de termo legal ali, que nem inquilino nem proprietário, na hora que vão ler, vão entender o que está escrito. Sim. E eles abraçaram essa ideia e fizeram um contrato. Nossa, a gente foi até elogiado pelo contrato, e falar, nossa, pela primeira vez eu li um contrato imobiliário e eu entendi. Falei, cara, yes, é isso. Na verdade, corrigi, o pessoal que pensou que não foi o jurídico que fez, porque a pessoa ficou desconfiada, porque ela entendeu o contrato, porque como é que pode entender o contrato? Interessante, hein? Já puxar a propaganda, se você é uma startup e quer fazer parte da Cinco, quer ter acesso a esses mentores,
O nosso programa de incubação dá total acesso tanto ao Jefferson, que é o nosso mentor financeiro, ao Nelson e companhia, que é mentor da parte contábil, ao pessoal da VGP, Diandra, Daiane e companhia, e inclusive também ao Wellington e o Gabriel, que são da Evolve, nossa aceleradora parceira. E o Osni também, nosso mentor, justamente gestão de projetos e parte de TI também presta alguns auxílios aí muito oportunos para a galera e essenciais. Só para complementar, Eduardo, tem essas mentorias que a gente tem dentro da 5 e tudo mais, que são extremamente valiosas, mas eu sempre falo que se você falar com as pessoas, você falar com qualquer pessoa e você prestar atenção no que ela está falando, escutar ativamente, todo mundo acaba sendo teu mentor, se você prestar atenção. Tem essas pessoas que têm o papel e vestem um mentor e estão lá uma hora para conversar, mas eu sempre digo, converse com muita gente, principalmente quando você está começando. Foi uma coisa que eu e a Vanessa fizemos no começo, a gente demorou bastante tempo para fazer a nossa validação, mas a gente... Opa, cortou só um pouquinho, pessoal. Melhorou? Melhorou. Mas vocês... eu sempre recomendo para quem está começando, principalmente numa startup, não sei se é o público aqui que está assistindo, mas eu sempre recomendo, falem com o maior número de pessoas possível, não tenham medo de falar sobre as suas ideias, é nesse momento que você tem que validar. Depois você vai fechar a tua estratégia, alguma coisa que vão ficar mais para dentro da tua operação, mas antes disso, fala com o maior número de pessoas possível, e presta atenção no que elas estão falando. Não é só para você falar qual é a tua ideia, é você escutar qual é a reação delas, principalmente. Exato, boa. Ótima dica, cara, de validação, principalmente, inclusive. Mas falando também um pouquinho sobre, pegando o gancho de aceleração, você chegaram a participar de algum programa de aceleração? Rapidamente comentando. Assim, nós estamos na 5 como aceleradora, certo? Uhum. Mas nenhum programa de aceleração formal, vamos dizer assim. A gente tem a 5 como aceleradora, a gente teve toda a mentoria e apoio e tudo mais, mas faria a comparação com a aceleração tradicional, né? Perfeito, legal. Já que você comentou, até pegando o gancho da 5, o que vocês buscavam quando ocorreram as primeiras discussões para serem uma startup incubada? O que vocês esperaram? Sim, a principal foi, o principal foi o Leonardo Baggio, ele convidou a gente para ir para 5, e o Leonardo é uma das pessoas que mais incentivou a gente lá no início. Uhum. Então eu confio muito no que ele fala para mim, principalmente. Uhum. E eu gosto bastante das coisas que ele fala. Quando ele trouxe isso, ele falou assim, é uma aceleradora voltada para o mercado imobiliário, eu já falei assim, eu tô dentro. Não sei como é que é, mas eu tô dentro. Não sei do resto, mas eu tô dentro. A 5, ela também é uma startup, então ela aprendeu bastante nesse último ano, a gente aprendeu juntos nesse último ano. Uma das coisas que ela mais tem valor é os seus mentores, que estão lá desde o início. Eu chamo de Santa Trindade dos mentores, né, que é o Nelson, o Jefferson e o pessoal da VGP. Esse, eu entendi bem naquele início, foi onde a gente tinha o maior valor em relação ao que a gente podia se beneficiar. A 5, nesse meio de tempo, principalmente no ano passado, ela evoluiu bastante. Hoje ela tem um programa de incubação que a gente está participando agora, de aceleração, na verdade, né? Com a Evolve e tudo mais, a gente por a gente sempre estar mais velho lá, a gente está participando de uma forma mais, um pouco diferente, mas a gente está se aproveitando muito desse programa de incubação e a gente está participando. A gente tem que aprender muito, e o pessoal da Evolve veio trazer esse sangue novo. Como eu disse, a 5 também é uma startup, ela está aprendendo com com as coisas que vão acontecendo, as situações que vão acontecendo também. Perfeito. O pessoal lá no chat pediu até já o link do aplicativo, Osni. Isso é na hora. Na hora, né? Google Play, App Store, tá tudo já rodando. Eu vou passar um link especial que a gente passa, que ele já identifica qual é o teu dispositivo e já vai para a loja certa. No momentinho que eu vou passar. Boa, aí sim. Isso aí é tecnologia. Pronto. Já pegando, agora abordar outro assunto sobre o momento que vocês vivem hoje,
E a pergunta do Rafael Miranda, qual as maiores dificuldades que vocês têm hoje, as maiores dores que vocês enfrentam? Vanessa quer falar ou quer que eu falo? O microfone. Não, eu falei que eu nem parei para pensar quais são as maiores dores, mas eu acho que o Osni já tá aquecido ali já. Bom, fala aí. O nosso problema tem sido problemas bons, infelizmente, que são problemas bons de resolver. O nosso problema agora é acelerar o nosso processo. Porque o que acontece? A gente, como a Vanessa comentou bem no início, a primeira versão que a gente lançou, até eu digo, se você vai lançar a tua primeira versão e você não tiver vergonha dela, você demorou demais para lançar, tá? Exatamente. Eu morro de vergonha da primeira versão, que ela tinha bugs e coisa e tal, tem um histórico lá de pessoas reclamando daquela versão e como é que é? Eu tenho essa desculpa comigo mesmo, eu não demorei para lançar, pelo menos, mas eu validei o que eu precisava, claro, certo? Justo. Então, voltando à pergunta, os nossos maiores desafios no próximo passo. Primeiro é o crescimento acelerado, que a gente quer impor, a gente tem um crescimento acelerado. Eu volto a parafrasear o Leonardo, go big or go home. A gente não tem ideia de ser startup para pagar nossas contas, nem nada. A gente veio aqui para melhorar o mundo. Dinheiro é uma consequência, lucro é uma consequência. A gente está para melhorar realmente. Uma das nossas motivações é que a gente era impactado efetivamente pela maneira como as pessoas faziam as coisas. Então, o nosso maior problema, voltando ao assunto, é crescer rapidamente, sem afetar atendimento, sem deixar o nosso usuário, o nosso cliente na mão, tentar trazer o maior número de features para o nosso cliente, sem atropelar desenvolvimento. Isso é o nosso maior desafio hoje. Como a gente se impôs e por conta dessa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, na verdade, a gente percebeu que a gente tem a grande possibilidade de poder ocupar esses espaços que vão ficar vagos no mercado imobiliário. Então, a gente tem um planejamento para isso, depende de capital, então, o que a gente sempre faz o que tenta fazer com capital não é comprar coisas, é comprar tempo. A gente sempre tenta comprar tempo no nosso planejamento. E por isso que a gente está fazendo esse planejamento por conta disso. Legal. Beleza? Não sei se... Então, a gente está com problemas, mas são problemas bons de resolver. Por exemplo, problemas do tipo, se o nosso usuário precisa, se o nosso usuário quer, se nós temos um bom produto, onde é que a gente tem que resolver e tudo mais, ou problemas técnicos, ou problema de infraestrutura. Esses problemas existem coisas para serem melhoradas e resolvidas, mas esse não é um problema nosso. Toda a equipe técnica, principalmente de layout, design e tudo mais, todo mundo que trabalha com a gente é extremamente capacitado. E eu brinco assim, que eu sou o cara que fica puxando sempre a coisa para ser mais rápida. E às vezes o pessoal vem assim, Osni, vamos deixar isso aqui mais estruturado, para quando acontecer tal situação, já estamos prontos e coisa e tal. Então a gente não contrata pessoas melhores do que a gente para ficar discordando delas, né? A gente tem essas pessoas junto com a gente exatamente para escutar elas. Claro que a gente vai puxar e coisa e tal, a gente vai brigar, vai se matar em alguns momentos, mas é sempre pelo produto melhor, sempre deixando o lado pessoal de lado e sempre focando no trabalho de fato. Então, esses problemas eu fico muito, muito contente porque eu vejo outras empresas, outras startups, tendo problema com sócio, tendo problema com equipe, tendo problema com infraestrutura. Eu estava conversando com o pessoal do Quero Bolsa, não sei se vocês conhecem uma startup chamada Quero Bolsa, que trabalha com financiando estudantes e coisa e tal. Cara, se tu vai ver o débito técnico deles que eles têm, é gigante no final das contas. Mas é uma empresa que está crescendo rapidamente e precisa resolver isso. Só que aquela coisa, se toda a estrutura dele tivesse sido resolvida lá atrás e pensado nisso, eles não teriam esses problemas hoje. Só que são problemas que vão demorar 3, 4 anos para se resolver. E eu fico muito feliz da minha equipe, principalmente a parte técnica, ter tido vários cuidados que eu provavelmente não teria, certo? E eu não restringo só a parte técnica, tá? O pessoal de UX, entre outros, também tem os seus méritos ali dentro, beleza?
Eu vejo que cada etapa nossa, se você fizesse essa pergunta em outubro, a gente ia responder uma coisa, porque a gente vai atrás de resolver, né? Não fica esperando. Então, hoje eu vejo que o nosso foco está muito grande em marketing hoje. Eu acho que a palavra que a gente precisa focar hoje é o marketing para estruturar melhor ele, mas a gente já começou a dar esses passos. A mentoria do Wellington voltando, maravilhosa, já ajudou muito a gente com relação a se posicionar melhor, com blog, site, aí tem também com relação a anúncios. Então, assim, isso que é importante, que está sendo o nosso foco de resolução hoje, de melhorar a equipe de marketing mais para frente e focar melhor no marketing também. Tem um outro ponto que a gente tem uma deficiência e a gente tem que assumir que a gente hoje não tem nenhum CFO na nossa operação, que a gente quer evoluir um pouco mais. A gente tem algumas pessoas que a gente está buscando, mas a gente tem que ter um pouco mais de estrada para trazer um CFO do nível que a gente está esperando. Não estou falando de um CFO para lidar com contas a pagar e coisa e tal, tudo mais, porque não é o nosso problema. É porque a gente, boa parte, se alguém tenha percebido, talvez alguém tenha percebido enquanto a gente está mostrando um pouquinho nossas ideias, mas a gente acaba se comportando muito como uma fintech disfarçada, porque a gente está resolvendo um problema para o proprietário, para o inquilino, talvez até para o corretor e para a imobiliária, mas no final das contas a gente acaba sendo uma fintech disfarçada, no final das contas. A gente está fazendo uma operação que para ele é resolvida. E vamos lá, nem eu nem a Vanessa somos dessa área. Nossa visão em relação a essa área é muito pequena, muito limitada. Daí fazer trabalhos como debêntures privados, serviços de garantia, avaliação de crédito sendo feito dentro de casa e tudo mais, são coisas que a gente não vai conseguir desenvolver sozinho. A gente precisa trazer essas pessoas para a operação. Inclusive, os smart money que a gente está buscando são voltados para esse tipo de solução. Entendi. Show. Cara, legal. Já abordou algumas das próximas perguntas aí que ia fazer. A gente está chegando quase no final da live aqui, já, frente aos problemas técnicos que a gente teve, mas acho que posso botar vou abrir espaço agora para o pessoal perguntar algumas coisas também. Osni, me passa o link, que acho que os links só eu posso postar aqui como mediador da live também. E já aproveito então para deixar uma das últimas perguntas que eu vou fazer hoje, em termos simples, o que vocês estão buscando hoje? Se é investimento, mentorias, melhorar a estratégia? Quais são os próximos passos da Melro frente ao mercado? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Acho que um pouco o Osni já levantou a bola ali, né? Que a parte de marketing a gente precisa expandir, a gente precisa fazer o nosso nome ser conhecido. Então, isso é algo que a gente precisa, daqui para frente, focar cada vez mais. Tem também essa situação do CFO, que é algo que a gente já vem olhando desde o ano passado, mas ainda não encontramos ninguém. E a gente precisa para poder trazer um olhar estratégico para essa parte. E conseguir expandir, conseguir colocar em prática todas as outras atividades que a gente colocou no nosso roadmap de desenvolvimento. Perfeito. Então, como a gente pensa sempre, tem planejamento aí para muitas coisas, como a gente comentou antes, da parte de visitação, da parte de consertos, reparos, tem vistoria, tem várias coisas que a gente ainda precisa incluir no aplicativo, então tudo isso já está planejado para ser feito. Estamos estudando como ser feito, como que é validado, como que a gente pode fazer isso sem intermediação, então exige um certo estudo da equipe grande para fazer isso sem precisar que as pessoas estejam juntas, essas coisas assim. Osni, mais alguma coisa? Não estou lembrando de mais, porque essas duas coisas mesmo, marketing, conseguir inquilino, conseguir proprietário cada vez mais e expansão é o nosso foco agora. Bom, muta aí.
Obrigado. Acho que a pergunta é quais os nossos próximos passos. Como eu falei, agora o nosso principal papel é ocupar esse vácuo que vai ser deixado por conta das situações que estão acontecendo. Simples assim. Essa é a parte mais difícil. Conseguir mercado. E fazer isso de uma forma que não consiga ser sustentável, certo? Crescer só por crescer não adianta nada. Você tem que fazer isso de uma forma que você não afete. Até uma dica de literatura. Tem um livro que eu e o Wellington e o Gabriel da Evolve estavam conversando, que é o Blitzscaling, que ele fala muito sobre quando você tem um produto bom, que ele é escalável em grande escala, você consegue usar ele e quais são as estratégias que você usa para, sabe, entrar no mercado com facilidade. Tem várias empresas que fizeram isso, por exemplo, o próprio autor do livro é o fundador do LinkedIn. Eu fico a recomendação fortíssima desse livro. Uma boa parte da nossa estratégia de incursão no Brasil inteiro é baseado nesse livro. Então, se eu posso dizer o que coisa que a gente vai fazer para os próximos passos é crescer de forma bem acelerada, mas de forma saudável. Perfeito. O que eu estou falando é fazer 100, 200, 300 fechamentos por mês, mais ou menos. Show. Cara, muito legal. Já passei até o link aqui do livro mesmo. Legal. Só falta o link do app e duas linhas, mas daqui a pouquinho a gente disponibiliza, né? Eu passei no chat ali pra você. Manda no WhatsApp aqui, cara, que fica melhor no chat, não tô conseguindo pegar. Vamos lá. Aqui. Pronto, peraí que eu vou agora. O link. Peraí que acho que agora. Copiar e colar eu aprendi lá atrás. Não deu, cara. Eu tô evitando o máximo mexer aqui para não ter. Valeu. Fazer só algumas, para finalizar mesmo, umas perguntas mais binárias para vocês, tá? Perfeito. É realmente bate e volta aqui. Quinto andar ou loft? Quinto andar. Vanessa? Acho que quinto andar também. Legal. E Banks ou Uber? E Banks, toda a vida. Toda a vida. Desculpa, só um comentário sobre isso. Entre crescer em cima de investimento e crescer de forma sustentável, como é o E-Banks, eu prefiro o E-Banks. Muito bem, boa. Essa é a pegada da pergunta mesmo. E Curitiba ou Florianópolis? Curitiba. Toda a vida Curitiba. Show, legal. Adoro Floripa, mas toda a vida... Sim, mas para visitar. Floripa para visitar, Curitiba para morar. Muito boa, galera, boa. Bom, pessoal, querem fechar alguma coisa ainda? Deixar de considerações finais? A gente está chegando no finalzinho da live já. Vanessa? Olha, então, a gente falou tanto. Então deixa eu fazer uma consideração final. A gente conversou bastante, não sei quem é que está na sala e tudo mais, teve algumas perguntas, acho que bem interessantes, que acho que a gente não conseguiu responder, mas, pessoal, eu tento sempre ocupar uma parte da minha semana, assim, abrindo para conversar e tudo mais, eu sou programador, então não é natural eu conversar com as pessoas, então aproveita, tá? O Feder já deixou o link ali da minha agenda. Quem quiser bater um papo, trocar uma ideia e coisa e tal, é uma prática que eu tenho, até recomendo para outras pessoas, desde network, conhecer pessoas novas e trocar ideias. Pode ser qualquer assunto, sabe, relacionado ao trabalho, pode ser você apresentando uma ideia de startup, querendo trocar uma ideia, falar alguma coisa sobre trabalho remoto, alguma coisa assim. Se eu conseguir ajudar, na medida do possível, eu sempre estou à disposição. O Fetter já disponibilizou ali. É exatamente para isso que existe esse linkzinho mágico lá, tá bom? Que você vê minha agenda e consegue marcar direto com ela. Boa. Vanessa, não quer dizer nada mesmo? Cara, é só primeiro de agradecer, porque foi muito legal vocês terem chamado a gente nessa semana, que a gente estava pensando, nossa, a gente queria dar uns passinhos aí para marketing, e eu penso que quando a gente mentaliza a coisa certa e começa a dar os passos,
tudo se movimenta em volta, assim, né? Sim. Então, foi muito legal ter chamado a gente, acho que foi uma oportunidade incrível, assim, de falar um pouco do Melro, de trazer também para o nosso público, porque a gente trabalha muito ali atrás, fazendo o aplicativo e fazendo comunicação, enfim, online, mas eu vejo, assim, que o nosso público sabe pouco sobre a Melro em si, o que a gente busca, falta, às vezes, a nossa cara mais para o público em geral, e eu acho que fazer uma live dessa contribui muito para o pessoal poder saber quem está por trás, o que a gente almeja, e o Melro realmente, assim, é fruto de uma visão nossa de que é possível pensar diferente no mercado imobiliário, né? Não vejo que a gente, em momento algum, não vejo a gente substituindo 100% uma imobiliária, eu vejo uma coexistência, né? Com focos diferentes, com públicos diferentes, mas eu vejo também que a gente tem muito a acrescentar para quebrar um pouco esse paradigma, porque eu vejo que o mercado imobiliário está precisando muito desse fôlego, está precisando muito olhar para o seu negócio e pensar, poxa, como é que a gente poderia fazer de uma maneira diferente, não incrementar, não tentar só melhorar o processo, mas eu acho que a gente consegue trazer talvez uma inspiração para que a imobiliária também possa pensar como que ela pode se posicionar de uma maneira diferente nessa negociação, que é o que a gente tem buscado hoje, mostrar, olha, é possível fazer uma negociação de maneira diferente. Né? Legal, é aquela velha... Desculpa, pode falar. Pode, por favor. Eu queria complementar uma coisa, assim, que a gente falou bastante sobre a situação do Brasil e tudo mais, e o pessoal, vocês podem perceber que a gente, como a gente é uma startup, a gente acaba conseguindo se adaptar muito fácil a situações novas. A gente percebeu, enquanto, por exemplo, o mercado todo está sofrendo com a situação atual, nós percebemos uma oportunidade. Então, se você está ouvindo isso e tem uma ideia e quer colocar essa ideia para frente e acha que isso aí realmente pode ajudar outras pessoas em melhorar o que existe atualmente, a 5 é um dos melhores lugares, aí o pessoal da Evolve, o pessoal da 5, são um pessoal excelente para você começar a conversar. Eu sempre, por exemplo, o caso da 5 é um pessoal que apoia muito a gente desde o dia zero. A gente estava lá na inauguração, conversando com eles e tudo mais. E o pessoal da Evolve, eu sempre gosto de falar, inclusive eu já falei isso para outra pessoa hoje. Eu falei que o pessoal da Evolve é um pessoal que eu gostaria de ter conhecido 3 anos atrás. Se eu tivesse conhecido ele 3 anos atrás, eu estaria 3 anos adiantado no nosso roadmap. Então, se você tem uma ideia que é para melhorar muito, não pensa que tem uma crise lá fora, que o que está acontecendo e tudo mais. Cara, vai atrás, a luta, você vai quebrar a cara, um monte de coisa, e tem gente para te ajudar. A Evolve é uma das melhores players que eu conheço, tem outros, a Evolve e a 5 são os melhores players que eu conheço, mas tem outras entidades que também ajudam muito nesse sentido. Fica a dica fortíssima em relação a isso. Boa. Cara, lavei as mãos, não preciso nem fazer propaganda mais agora. Mas bom, pessoal, em nome da 5 a gente agradece, é sempre um prazer ter vocês lá no ecossistema também e trabalhando junto. Vocês com certeza são uma startup que a gente acredita muito. E fica a dica para o pessoal que assistiu realmente pegar essa super dica do Osni de aproveitar esses momentos de incerteza, esse mundo VUCA e correr atrás mesmo, ser resiliente, testar, validar, operar até break-even e assim por diante. A gente está com um programa de incubação batendo na porta daqui a pouco para novas startups. O próprio ecossistema está se movimentando, a gente tem uma visão realmente crescer bastante esse ano. E fica o convite para vocês de acessarem, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui do YouTube, no nosso canal, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no nosso site principalmente. E qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente, com a Melro, qualquer pergunta que não ficou respondida, a gente agradece. E é isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.